Você já viu alguma foto que, na teoria, não devia te fazer sentir nada, mas faz? Tipo essas aqui. São fotos que aparentemente não tem nada demais, não tem nada sobrenatural nelas, mas que por algum motivo fazem com que a gente fique com um sentimento estranho. Tipo, é bizarro, parece que a gente não devia sentir nada. São fotos chatas, monótonas, mas que ainda assim causam um sentimento meio desconfortável na gente. Hoje a gente vai entender o porquê disso. Por que essas imagens de lugares monótonos e sem graça fazem a gente sentir medo ou solidão ou até mesmo nostalgia? Bom, primeiro de tudo a gente precisa esclarecer alguns pontos, tá certo? O que hoje a gente conhece como liminar não vem da internet. Essa palavra vem da ideia de limiar, de estar entre uma coisa e outra. Pensa como uma espécie de limbo. O termo é usado para falar de alguma coisa que é intermediária, ou seja, alguma coisa que não é nem antes e nem depois, nem dentro, nem fora, nem começo, nem fim. É uma coisa quase que não definida. Na antropologia, que é basicamente o campo da ciência dedicado a estudar o ser humano e o seu processo de evolução, isso aparece primeiro com Arnold van Gennep e depois com Victor Turner. O Turner usava o termo liminaridade para descrever estados de transição. São lugares de passagem e não de permanência. Nesse conceito, um corredor, por exemplo, poderia ser considerado um lugar liminar, ou até mesmo um aeroporto. Porque veja, é um lugar que conecta um antes e um depois. O antes, nesse caso, é a origem, e o depois é o destino. Enfim, você tá me entendendo, né? Um lugar liminar seria, segundo Arnold e o Victor, um lugar de passagem e não de permanência. Ninguém fica num aeroporto. Ninguém fica num corredor só por ficar. Esses conceitos, essas ideias envolvendo liminaridade, não são recentes, tá bem claro, né? Os trabalhos do Victor, por exemplo, foram todos publicados no decorrer do século XX. E o livro Ritos de Passagem, do Arnold, foi publicado em 1909. Ou seja, são ideias que estão entre nós há muito tempo, beleza? E aí vem a internet. Em 2019, a primeira foto do que hoje é conhecido amplamente na cultura popular como Backrooms foi publicada no 4chan. Era basicamente a foto de um escritório vazio, com uma luz amarelada e com um texto que dizia o seguinte: se você não tomar cuidado e sair da realidade por no clip nos lugares errados, você vai acabar nos backrooms, onde não existe nada além do cheiro de carpete velho, a loucura do amarelo infinito, o ruído das luzes fluorescentes e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias aleatórias para que você fique preso. Que Deus te ajude se você ouvir algo vagando por perto, porque com toda certeza aquilo também ouviu você. O conceito aqui basicamente descrevia um glitch. Sabe quando você tá jogando um jogo e acaba meio que caindo pra fora do mapa? Acaba ficando preso em algum lugar esquisito? É basicamente essa ideia, cair pra fora do mapa. E dali pra frente, meu amigo, dali pra frente a gente tem uma das mais fascinantes bolas de neve da história da internet. Veja, é incrível como a internet conseguiu transformar uma foto que foi postada por um anônimo em um fórumzinho em uma das mais populares histórias contemporâneas do terror. É realmente incrível o fenômeno. A foto avulsa que surgiu no fórum posteriormente deu origem a um universo inteiro feito pela comunidade, com toda uma história detalhada e com níveis e regras e entidades e tudo mais, vídeos em CGI hiperrealistas, o surgimento de um subgênero de jogos de terror, influência na moda, até chegar ao ponto do anúncio de um longa-metragem da A24 inspirado no universo, que de novo, surgiu da foto de um anônimo num fórum. Em meados de 2022, 2023, 2024, todo esse conceito de backrooms foi jogado pro mainstream, se popularizou a níveis estratosféricos. Convenhamos, é um conceito muito foda, é uma creepypasta muito singular e no mínimo curiosa. E sendo bem sincero, todo o conceito de liminar é no mínimo curioso. Veja, a ideia de espaços liminares definitivamente não nasceu com as backrooms. Embora tenha sido o que popularizou o conceito, toda essa estética já existia. A internet já tinha entendido e abraçado essa ideia. Espaços liminares viraram uma estética visual. Corredores, escolas vazias, shoppings, hotéis, estacionamentos, piscinas, escadas e tudo mais nessa linha. Isso já era visto como uma estética visual. Beleza, mas qual que é o ponto em comum aqui? Ou seja, por que esses lugares são assim? Na real, deixa eu reformular a pergunta. Por que a gente sente o que sente vendo essas imagens? Por que elas incomodam?
Muitos desses lugares, eles não foram feitos para serem contemplados. Eles foram feitos para serem atravessados. Um corredor existe para te levar a um outro lugar. Um estacionamento tá ali marcando um momento antes e depois de uma atividade. Um hotel é só uma estadia temporária. Ninguém fica ali para sempre, ou pelo menos não deveria ficar. Quando a gente olha para as fotos desses lugares, para a arquitetura desses lugares e tira as pessoas, o que sobra é uma arquitetura que parece ter perdido o motivo de existir. Tipo, parece que são locais que estão mais que prontos para que alguma coisa aconteça, mas que simplesmente nada acontece. O que fica é essa sensação de estranhamento, de que alguma coisa não tá certa. Uma pesquisa no Journal of Environment Psychology investigou uma espécie de vale da estranheza no contexto de lugares físicos. A conclusão é que quebras de padrão em ambientes conhecidos ou lugares que são familiares a nós podem gerar uma sensação de estranhamento. Tipo, aquele lugar parece reconhecível, mas alguma coisa na configuração dele parece errado, deslocado ou pelo menos incompleto. O ponto é, os espaços liminares, eles não assustam porque eles são completamente desconhecidos. Eles assustam porque eles são quase conhecidos. Vamos deixar o negócio um pouquinho mais literal. Uma casa alienígena no espaço talvez fosse só fantasia. Ninguém tem dúvida disso. Mas um shopping vazio às 3 da manhã, ou uma piscina pública de noite, ou uma sala de espera vazia mexem com a gente porque são coisas que a gente tem o costume de ver, mas em um contexto bem diferente. A gente tá tirando o elemento humano daquele cenário, a gente tá tirando a vida daquele lugar. Lembra do Backrooms? Pois é, ele nada mais é do que toda essa sensação de estranheza transformada em mitologia. A comunidade criou toda uma lore e uma creepypasta ao redor desse sentimento. Olha só, a internet pegou uma sensação muito difícil de explicar. Pegou essa ideia de esse lugar me dá uma coisa estranha e transformou em folclore. O grande horror aqui, tanto das Backrooms quanto dos espaços liminares de forma geral, não é ter um monstro, é justamente o oposto. É o mundo não responder. É a ideia de que talvez não tenha nada. Esse subgênero do terror, que a gente pode talvez chamar de horror liminar, ele não precisa de jumpscare. O medo vem tanto da possibilidade de não ter nada, quanto da possibilidade de ter. A gente não sabe, porque a gente não conhece aquilo. Esses espaços liminares, eles criam o terror porque eles quebram uma regra muito básica de toda a experiência humana. Os lugares deveriam ter uma função, contexto e presença social. Quando não tem, parece que tem alguma coisa que tá minimamente errada. Esses espaços são funcionais, ninguém tem dúvida disso. É óbvio que um hotel tem uma função, ou que o aeroporto tem um motivo para existir. O Marc Augé menciona os não lugares, que são espaços anônimos da supermodernidade, como metrôs, aeroportos, rodovias, supermercados, shoppings. Qual que é o padrão? São lugares de circulação, consumo e espera, mas que não constroem identidade como uma casa constrói, por exemplo. Eu diria que são locais padronizados, por assim dizer, com funções padronizadas, tá entendendo? Eles existem para facilitar alguma coisa, seja um movimento, ou um consumo, uma espera, enfim, um supermercado existe para dispor produtos, ponto. Uma estação de metrô existe para fazer com que as pessoas esperem, ponto. Quando você tira as pessoas da cena, tudo que sobra é uma arquitetura padronizada. Só. É estranho. Parcialmente perdeu o significado. Meio que perdeu o motivo de existir. Se a gente olha desse ângulo, a gente pode dizer que os espaços liminares viralizaram porque eles basicamente revelam toda a solidão que existe escondida na arquitetura da nossa rotina. Tá entendendo? Acho que pra muita gente, os espaços liminares podem ser vistos como uma forma de melancolia social, sabe? Uma coisa quase que meio que pós-apocalíptica, mas não tão óbvio, me entende? Essas fotos incomodam porque deveriam ter pessoas ali. Um shopping vazio sugere consumo morto. Um aeroporto vazio sugere aviões que não vão partir. Quando a gente analisa essas fotos de um jeito mais cru, quando a gente olha para essas fotos de um jeito avulso, a impressão que me dá é de que parece que a humanidade meio que desapareceu. E o que sobra é só o que um dia foi construído à mão por nós. E vejam só, a gente pode ir além dos lugares físicos e começar a enxergar
esse sentimento de estranheza e de solidão que esses lugares liminares dão pra gente em estados de ser, e não só em construções, não só em lugares físicos. O que eu quero dizer com isso? Muita gente fala, por exemplo, que o período entre o Natal e o Ano Novo é a época mais esquisita do ano, que parece meio que um limbo. E eu tenho certeza que muitos de vocês também têm essa sensação. É basicamente um período do ano em que todas as obrigações sociais estão suspensas. A vibe é estranha, sabe? Porque parece que aqueles dias meio que perderam o significado, de certa forma. Acho que tem uma chance bem grande de que talvez vocês já tenham visto aqueles TikToks de momentos em que a vida não parece real, né? Pois é, então, esses momentos são nada mais, nada menos do que períodos liminares. Os dias de uma mudança, quando você sai do cinema durante a noite, acordar cedo pra ir viajar, tomar banho de madrugada, chegar em casa depois de uma viagem, sair da piscina no fim do dia, enfim, parece que, de certa forma, são momentos em que a realidade meio que deu uma bugada, ou que a gente meio que tá sonhando acordado, por assim dizer. É fascinante, na real. Mas é o seguinte, assim como os lugares liminares físicos, nada mais é do que uma simples quebra de contexto. A gente, como seres humanos, a gente tem o costume de passar a vida toda prevendo qual que vai ser o nosso próximo passo. Esses momentos, eles quebram essas previsões. É algo que representa quase que o oposto da nossa rotina. Quando o padrão é quebrado, o cérebro automaticamente entra em um estado de alerta. Claro, não é aquele medo e aquele perigo imediato, mas é mais uma parada existencial mesmo. É a percepção de que o que a gente conhece como realidade é nada mais, nada menos do que uma construção de rotinas e objetos que, se a gente remove, acaba ficando um vazio esquisito. Por isso que muita gente costuma comparar esses momentos com bugs de videogame. Pô, todo o conceito das backrooms que eu mencionei antes é pautado com base em um glitch inicial que faz com que a pessoa saia da realidade. O ser humano nada mais é do que uma criatura de padrões, e quando esses padrões são quebrados, é realmente como se fosse um bug de jogo. É como se a gente tivesse saído do mapa e estivesse caminhando por áreas e por ângulos que a gente não tem o costume de caminhar. A influência que todo esse conceito teve e tem na nossa cultura realmente chegou num ponto de ser imensurável. Que nem eu mencionei antes, hoje em dia existe, por exemplo, todo um subgênero do terror nos jogos que tem como protagonista esse sentimento de estranheza, esse sentimento de vazio liminar. Pulse, por exemplo, bebeu diretamente da fonte da cultura dos backrooms e dos espaços liminares na internet. E lembra que eu mencionei antes que o grande terror desse subgênero é a incerteza, né? É essa ideia de que talvez tenha algo, mas que provavelmente não tem. Pois bem, a própria página do jogo na Steam diz que não tem personagens te seguindo e nem sequer uma história típica. O terror vem nada mais, nada menos da exploração e da sensação de estranheza daqueles ambientes do jogo. Outro exemplo belíssimo é The Exit 8, que eu joguei pela primeira vez há poucos meses, por sinal, e que é literalmente um jogo sobre andar por uma passagem subterrânea infinita, procurando anomalias no ambiente para talvez conseguir escapar. E de novo, a própria página na Steam tem uma menção à inspiração aos espaços liminares e às backrooms. Enfim, estão me entendendo, né? Todo o conceito desse terror que surgiu na internet, todo esse medo que vem da estranheza dos espaços liminares, tudo isso furou muito a bolha e mexeu na cultura pop. A Nemoiápolis, Stanley Parable, Control, Superliminal são só algumas das obras que usam esse medo do vazio como protagonista. O cinema também foi outra área fortemente influenciada por toda essa cultura, tá certo? Algumas obras como o Vivarium, por exemplo, bebem muito dessa fonte, desse medo que surge da estranheza de falta de padrão. É um filme que retrata um casal preso em um bairro infinito de casas que são todas exatamente iguais, que não tem nem vento e nem vida animal. É exatamente a quebra de todos aqueles padrões que a gente conhece, que eu falei antes. Ruptura é outro exemplo primordial. Eu amo essa série de paixão e, sinceramente, eu acho que ela executa muito bem essa criação de uma atmosfera, de uma arquitetura que existe especificamente para gerar estranheza tanto aos protagonistas quanto para nós, telespectadores. Algumas outras obras, ainda da era pré-internet, também executam essa evocação do medo do vazio através da arquitetura de um jeito muito exemplar. As cenas que retratam a arquitetura do Hotel do Iluminado, por exemplo,
são cabulosas por si só. E tipo, não tem nada demais. E aí que tá. Por não ter nada demais, é que surge esse estranhamento. Por ser um hotel vazio, sem vida, essa estranheza aparece. O Show de Truman é um clássico. É um filme que literalmente tem como ponto central essa ideia de que a vida não parece real. Às vezes até filmes que estão muito longe de ser terror. Quando eu penso em liminaridade no cinema, um dos primeiros exemplos que me vem à mente é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é o quê? É um romance. Nas cenas em que as memórias do Joel estão sendo apagadas aos poucos, os cenários vão ficando vazios, vão perdendo a vida, vão ficando abstratos e sem significado. Enfim, gente, toda essa estética realmente me fascina. De novo, eu acho muito legal como a internet abraçou todo esse conceito, tanto dos backrooms quanto dos espaços liminares, e construiu um monte de coisa incrível em cima disso, sabe? Poxa, eu também fico fascinado com todo o poder de impacto que essas imagens avulsas podem ter sobre a gente. O fato da gente ter medo de um lugar vazio é muito foda, sabe? Acho que o filme que tá pra lançar logo logo tem um puta potencial. É realmente uma das minhas maiores expectativas pro cinema esse ano. E eu pretendo voltar aqui pra fazer um segundo vídeo e comentar sobre o filme quando eu tiver assistido ele.